Olá, meu nome é Emerson e vamos falar um pouquinho agora sobre introdução à segurança de redes e computadores. Aqui temos o sumário com o capítulo 1, onde temos uma pequena introdução muito rápida, os conceitos de segurança física e segurança lógica, arquitetura TCP/IP e segurança, política de segurança da informação e a referência utilizada para a conclusão desse trabalho. Aqui na introdução temos por que se preocupar com a segurança. Hoje as empresas cada vez mais sofrem ataques e um dos bens mais preciosos de toda e qualquer empresa são os dados contidos em seus servidores. Então temos que ter uma preocupação muito grande com a consistência dos dados. Essas consistências a gente pode ter as contas de acesso aos servidores de e-mail usando uma complexidade um pouco maior, no caso de senhas, com um nível acima de 8 caracteres, utilizando letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números. Os dados pessoais e corporativos, ao se montar o Active Directory na rede, ter o discernimento e o cuidado de separar os dados pessoais, por exemplo, criando na árvore do AD uma pasta pública onde todos podem utilizar e todos podem verificar os documentos de todo mundo, e separando os dados corporativos por setor, por exemplo, financeiro, contábil, engenharia, TI, e cada um com o seu nível de acesso para leitura ou gravação dos dados, mantendo sempre a verificação de danificação do sistema, ou seja, a integridade do mesmo, com backups, com correções via banco de dados, e sempre mantendo o sistema disponível na rede, mantendo a integridade da rede. Os conceitos de segurança física e lógica. Restrição de acesso a pessoas não autorizadas. Por exemplo, ali no primeiro desenho nós temos uma placa informando que a sala é tecnologia de informação e o acesso é restrito. Mesmo com a placa de identificação, nós temos ali identificado no canto direito um cadeado com chave tetra, onde somente as pessoas autorizadas têm acesso a essa sala. E essa sala ela é vigiada por dentro e por fora com um circuito de CFTV. A prevenção a catástrofes ela é realizada da seguinte forma: de preferência, a sala de TI ou o CPD em um nível mais elevado, de preferência no primeiro andar, num canto, uma sala que fique bem num canto, onde quase ninguém tem acesso, e como que é feito a proteção desses equipamentos. Geralmente preocupa-se nas linhas de transmissão colocar protetor de surto, ou como é conhecido, os polyphasers. No caso de um raio ou uma tempestade muito elétrica, esses polyphasers vão proteger o cabeamento que entra nos servidores, evitando a queima dos mesmos, queimando apenas o polyphaser, que é de um custo bem inferior e não vai alterar o andamento da empresa. E também temos ali na segunda imagem 2 no-breaks, sendo um de redundância, ou seja, se o primeiro no-break falhar em qualquer situação de queda de energia, ou no caso aqui, como tem um gerador, o gerador não entra, o gerador é diesel, se queimar um dos no-breaks, o segundo vai suprir a necessidade. Deve-se tomar o cuidado do controle de ambiente físico, com sala refrigerada, com controle de umidade. E como que é feito isso? Geralmente tem-se alguns controles, aparelhos de controle de umidade e temperatura com acesso à rede. Você define um IP para ele e ele dispara um e-mail, no caso quando a temperatura sobe acima de uma temperatura, ou a umidade sobe
acima de um valor pré-determinado na configuração desse equipamento. Os backups. Geralmente, quando uma empresa de médio a grande porte usa-se storages para se fazer o backup de servidores, porque geralmente não se tem um servidor e mais de um. Esses backups, eles disparam software pela rede do servidor para storage. E as storages de preferência devem ser em RAID 0, pois caso algum dos HDs sofrer uma falha mecânica ou lógica, os dados não serão perdidos com os outros HDs. Firewall. Deve-se ter uma boa política de firewall para a entrada e saída de dados, fazendo uma boa varredura da rede. Arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP, como a gente sabe, ela é largamente utilizada, mas não é perfeita, ela é cheia de falhas desde o seu projeto e na implementação do mesmo. E essas falhas são frequentemente exploradas por usuários maldosos ou maliciosos, que seriam os hackers, para a captura de dados, né? E infelizmente muitas dessas falhas não é possível diminuir o seu efeito. Para isso, para tentar suprir essas falhas, a gente tem os spoofings de e-mail, spams e os IPs das máquinas, fazendo uma varredura de rede. Como que a gente faz a varredura de rede? Na imagem a seguir, a gente tem a primeira imagem no canto esquerdo, um sniffer, que faz é como se fosse um farejador, né? Literalmente, ele fareja tudo que está trafegando na rede, inclusive a porta de origem, a porta de destino, o tamanho do pacote e os IPs que estão originando isso, qual é o protocolo que está sendo utilizado. E através desse farejador a gente consegue constatar se alguém está tentando invadir a nossa rede. Lembrando que, por precaução em grandes redes, a gente não deve minimizar a utilização de hubs, porque elas são alvos fáceis para esses sniffers. Na medida do possível, sempre usar switches gerenciáveis, porque elas impedem a escuta na rede e tem uma configuração de uma boa tabela de filtro dos IPs ou MACs das portas, para evitar o rastreamento do mesmo. Na segunda imagem a gente tem um anti-spoofing programado para entrada e saída, fazendo a varredura de todas as portas. Na terceira imagem temos o SymFlood, aqui não tem nenhuma captura, está apenas protegido, não trouxe nenhuma entidade, ou seja, não sofreu nenhum ataque. E na quarta imagem a gente tem um relatório ali de blacklist, de apps detectados. Quando tem algum malware, por exemplo, ele vai dizer que a classificação foi excluída. As políticas de segurança da informação. Por que as empresas devem ter as políticas de segurança de informação? As empresas têm que ter uma política e têm que analisar qual é o risco dessa rede, identificando a mesma, classificando, fazendo uma valorização e uma criticidade. Geralmente se faz isso com políticas ISO, fazendo a implantação do mesmo, tendo o cuidado ou pessoas responsáveis para identificar os perigos e as possibilidades ou na situação de perca de dados, qual seria a ocorrência, qual seria o que se fazer, evidenciando a fragilidade, o grau de exposição, identificando se o problema é hardware ou software e assim por diante. Sendo que a tecnologia pode melhorar a qualidade de vida para todos.
Aqui nós temos a referência. O livro utilizado foi o Introdução à Rede e Segurança de Redes de Computadores, do Ivo Peixinho. Obrigado.